Então, galera, finalmente chegamos num ponto importante, como se planejar financeiramente, né? A gente veio falando, introduzir o curso, falei da abordagem de longo prazo, mas vamos começar a pensar de forma prática, né? Já mudando um pouquinho a mentalidade, como se planejar financeiramente. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, mas eu acho que é pertinente a gente trazer esse conteúdo para cá. Então, vamos embora, me acompanha aí, como se planejar financeiramente. Primeiro ponto, né? A pergunta que não quer calar, eu creio que você já se fez, já se perguntou como se planejar, e eu quero ressaltar aqui, pessoal, se você está assistindo esse vídeo e você está numa condição de endividamento, né, você tem dívidas para pagar, então antes de fazer esse planejamento é bom você fazer um planejamento de como quitar essas dívidas, se organizar, renegociar essas dívidas, organizar elas, ver formas talvez de até buscar órgãos que te ajudem a quitar tudo isso, tá certo? Porque é interessante você resolver logo essa parte para daí do ponto zero você começar a se planejar, começar a poupar, começar a investir. Beleza? Vamos lá. Planejamento requer informação, galera. Todo planejamento de qualidade ele requer uma informação bem tratada, bem aplicada, uma informação bem pontual. Beleza? Você vai entender por quê. Primeiro ponto, registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, ou seja, você vai trazer informação para o teu planejamento financeiro. Então, você vai começar a registrar tudo que entra, tudo que sai. Gastei com energia, registra lá. Gastei com água, com alimentação, com iFood, seja lá o que for, você vai lá e vai registrar isso. Também as entradas, né? Recebi meu salário, recebi aí um dinheiro que eu não estava esperando, você vai registrando tudo isso para você ter, de fato, essa informação que vai te ajudar a ver a tua vida financeira, a ter um diagnóstico, né, da tua vida financeira, como ela está. É muito importante, galera, fazer esse registro de entradas e saídas. Joia? Então, duas ferramentas que podem te ajudar. A boa e velha planilha, né? Tem esse aplicativo também, o Mobius, ele é bem interessante, eu tenho experimentado ele. São duas possibilidades, você pode também anotar no bloco de notas do teu celular, não importa, vê a forma que fica melhor para você, mas faz isso. Isso vai ser de suma importância, você vai trazer informação, porque planejamento requer informação, tá certo? Continuando aqui. Trace suas metas pessoais curto, médio e longo prazo. João, o que seria curto, médio e longo prazo? Curto prazo eu considero até de 1 a 2 anos, né? Um prazo de 1 a 2 anos. Médio prazo seria de 3 a 5, 6 anos. E longo prazo de 5 até 10, 15, 20 anos. Beleza? Então, traçar essas metas é essencial. E eu vou te dar uma dica muito interessante para traçar essas metas de uma forma bem legal, bem bacana, bem organizada. Olha só, existe um conceito chamado metas SMART, tá bom? Vamos lá ver o que significa. SMART é uma palavra em inglês, mas vamos ver o que significa para a gente essas metas SMART. Seria metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Beleza? Olha que interessante, vamos ver na prática, né, o que isso significa. Olha só. A meta juntar dinheiro, eu te pergunto, ela é específica? Ela é mensurável? Ela é alcançável? É relevante? É temporal? Perceba que fica muito genérico, né? Juntar dinheiro, essa é a minha meta. Fica muito genérico. Não é específico, não é mensurável porque eu não coloquei nenhum elemento que dá para mensurar. É alcançável? Até é. Mas como eu não consigo mensurar, como é que eu vou saber se eu alcancei ou não? É relevante? Tudo bem, é relevante. Temporal? Também não coloquei nenhum elemento de tempo para me ajudar a medir essa meta. Então, esse tipo de meta genérica, né, sem muito detalhe, não entra nas metas SMART. Vamos ajustar essa meta para você entender do que eu estou falando. Olha só, juntar R$1.000 para viajar no final do ano, né? Ou seja, um período de 12 meses. Perceba, é uma meta específica, é mensurável, né? Eu coloquei o valor R$1.000, então é mensurável, alcançável, porque também não adianta eu colocar uma meta muito grande, né? Que eu vou só ficar frustrado porque não dá para alcançar. Sei lá, se eu botasse, juntar R$1 milhão em 12 meses, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, pode acontecer, se você estiver crendo, não vou contra a sua fé, mas convenhamos, é uma meta que não encaixaria nesse modelo SMART, tá bom? Então, é alcançável, é relevante, né? Importante, e eu botei uma base de tempo, ela é temporal, eu botei aí até o final do ano, né? Pensando aí de janeiro a dezembro, 12 meses. Beleza? Outro exemplo, né? Juntar R$20.000 para dar entrada no meu carro em 2022. Olha que interessante. Vamos botar outra. Passar a investir 20% da minha renda a partir de setembro. Ou seja, todas elas são metas que entram nesse critério de SMART, né? Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, e com certeza fica mais organizado e vai te ajudar a se planejar melhor financeiramente. Beleza? Continuando aqui.
3. Caso não tenha, crie uma reserva de emergência. Isso aqui é muito importante, galera. Vamos falar desse porquinho aí, que é a reserva de emergência. O que é isso, pessoal? É um dinheiro, como o nome já diz, reservado para emergências, ou seja, situações fora do script, fora ali do que você planejou, do que você esperava, beleza? Como, por exemplo, sei lá, você teve um problema, né, muito fora do radar no teu carro e você vai ter que pagar uma grana preta para poder consertar o carro. Reserva de emergência tá lá para isso. Você teve um problema, né? Claro, misericórdia, mas enfim, pode acontecer de saúde e teve alguma questão no hospital que você vai ter que pagar caro. De onde você vai tirar esse dinheiro? Reserva de emergência. Ou seja, situações de emergência, tá bom? Não estou falando de qualquer situaçãozinha que aparece, estou falando de situações de emergência que necessitam de um recurso ali imediato, né? Você não pode esperar, é uma situação de emergência, você precisa resolver logo. Então, essa reserva serve para esse tipo de situação. Beleza? Continuando aqui. Então vamos lá, essa reserva de emergência, você tem que colocar ali algo em torno de 6 meses da tua renda mensal. Ou seja, se você ganha R$1.000, você vai tentar fazer com que essa reserva, né, você vai poupando para alimentar essa reserva, para que ela tenha algo em torno de R$6.000, que seria o correspondente a 6 meses, né, de salário da tua renda que você vive. Beleza? Eu coloquei de 3 a 6 meses ou até mais, mas isso varia muito do contexto pessoal de cada um. Por exemplo, quando eu não era casado e morava com os meus pais, né? Vida mansa, não tinha que gastar com nada. Eu poderia me dar o luxo, né, de até não ter uma reserva de emergência. Afinal, eu tinha meus pais ali para resolver qualquer emergência que surgisse. Então, eu poderia ter até nenhuma ou só, sei lá, só 3 meses de renda para minha reserva de emergência, porque eu estava numa situação mais confortável, digamos assim. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa, tenho minha casa, então eu preciso de uma reserva um pouquinho mais encorpada. Então, eu busco manter aí 5 a 6 meses de renda mensal nessa reserva para qualquer situação que possa surgir, beleza? A gente não tem controle sobre muitas situações, então essa reserva está ali para isso, tá ok, pessoal? Continuando. E onde colocar essa reserva? Direcione para uma aplicação de baixíssimo risco com liquidez imediata. O que é isso? Baixo risco, renda fixa, pensa logo sobre isso, né? Eu vou mostrar a vocês o que é essa renda fixa, vou falar já já. E liquidez imediata seria aquilo que você pode resgatar a qualquer momento. Ou seja, teve lá uma situação, né, alguma coisa que vai precisar da reserva, você pode simplesmente ir lá naquele local onde você guardou, onde você investiu, né, o dinheiro e captar novamente, resgatar para poder utilizar. Só não coloca, pessoal, na poupança, pelo amor de Deus. Poupança não é investimento. Tudo bem que aqui você não está buscando rentabilidade, mas não coloca na poupança, galera. Tem outras opções, né? Tem CDBs de bancos que rendem aí 100% do CDI, ou seja, rendem exatamente a taxa de juros Selic, mais ou menos. Tem, por exemplo, a conta Nubank, ela dá a opção de você deixar o dinheiro lá na conta corrente e ela vai rendendo também acima da poupança. É uma conta corrente remunerada. O Tesouro Direto, Tesouro Selic, enfim, tem algumas possibilidades para você. Beleza? Mas vamos avançar. Ponto 4. Analise seus gastos, corte o que julgar conveniente. Pessoal, se você está lá registrando entrada e saída e tudo lá, você completa um mês de registro, por exemplo, você pode olhar para aquilo, você vai ter um diagnóstico das suas finanças. Você vai ver o que você está gastando, o que está entrando, se você está conseguindo se manter equilibrado. Então, é importante você fazer essa análise e cortar o que julgar conveniente. Beleza? Como assim? Vamos para o exemplo para ficar bem prático, bem ilustrativo, né? Eu gosto de deixar isso bem didático para vocês. Olha só, eu tenho aí o nosso querido amigo Walter, né? Eu gosto de colocar nomes nos personagens. Walter é uma menção honrosa ao meu falecido peixe, né? Deus o tem, enfim, ele foi para o céu dos peixes, se é que existe, estou brincando. Mas, enfim, eu realmente tive um peixe chamado Walter. Enfim, ainda estou de luto, estou de preto aqui já faz um tempo, né? Mas vamos lá. O Walter, que é esse personagem aí fazendo alusão ao meu falecido peixe, tá certo? Ele tem uma renda mensal de R$3.000, beleza? Ele ganha ali os seus R$3.000, muito bacana. E eu vou mostrar como ele administra esse valor. Gastos, vamos lá aos grupos de gastos, né? Eu botei aqui algo bem genérico, bem superficial mesmo, para a gente só passar a ideia, né? Não vou me aprofundar muito sobre isso. Necessidades, o Walter ele gasta ali algo em torno de R$1.500 com as suas necessidades. O que seria isso? A conta de água, luz, o aluguel, se ele paga aluguel, enfim, a feira que ele faz, aquilo que é básico, né? Que você não vive sem, que são as suas necessidades, entra aí nesses 1.500, ou seja, metade da sua renda ele destina para essas necessidades. Beleza? Continuando,
Desenvolvimento pessoal, perceba que o Walter ele gasta absolutamente nada, né, nem R$1 com o desenvolvimento pessoal. O que seria esse desenvolvimento, João? Livros, conhecimento, curso, alguma ferramenta que ele deseja aprender uma nova habilidade, se desenvolver como pessoa, como profissional, enfim, tantas coisas, né, que não daria nem para citar aqui, entra nesse contexto de desenvolvimento pessoal e eu vou te mostrar como isso é importante. Beleza? Mas o Walter, assim como muita gente, não está nem aí para isso, ele não gasta nada, não investe nada, a palavra seria essa, nessa linha do desenvolvimento pessoal. E lazer, entretenimento e etc. Ou seja, tudo que não é necessidade entra nesse ambiente aqui, nessa categoria do lazer, do entretenimento e por aí vai, né? Aqui está aquela saída do final de semana, aqui está aquele desejo de consumo, o iPhone, o carro e etc. Aqui está aquele iFood, aquele Uber Eats que você às vezes pede com uma certa frequência maior do que deveria. Enfim, pessoal, aqui vai entrar muita coisa. Ou seja, tudo que não é necessidade, tudo que não é exclusivamente necessário, entra nessa linha aqui. Não estou dizendo que não é importante, claro que é, né? Você tem que ter o seu lazer, você tem que viajar, se divertir, etc. Mas perceba que o que o Walter faz, ele paga as contas e tudo que sobra, ele vai e torra tudo, né? Ele faz o que der na telha, né? Muita gente talvez esteja se identificando, mas eu espero que você aprenda com o exemplo da nossa próxima personagem. Mas continuando aqui. Ou seja, pessoal, vamos pegar lá o extrato financeiro de Walter. 3.000 ele recebe, 1.500 vai para as necessidades, os outros 1.500 para o seu lazer, entretenimento e etc. E ele termina empatado, zerado, né? Tá certo? Então, o Walter está assim como aquele camarada de mentalidade pobre que está naquela rodinha, trabalha, gasta, trabalha, gasta e vai viver assim até ele se dar conta que tem que mudar o seu rumo e a sua cultura de vida, beleza? Vamos lá. Então, finalizando, o Walter gasta tudo que ele ganha, né? Lamentável, mas poderia ser pior. Tem gente que vive endividado, é pior ainda, ou seja, só vive no negativo, sempre tem um cartão para pagar, tem isso, aquilo, outro, misericórdia. Eu espero que você, se você estiver nessa situação, você busque sair dela, talvez faça alguns sacrifícios, mas, pessoal, não vale a pena nem viver dessa forma, né? Gastando tudo que ganha e muito menos viver endividado. Beleza, mas vamos para o outro exemplo da Jurema. Olha só, a Jurema, não tive uma peixe, né? Não sei se fala assim, chamada Jurema, mas enfim, vamos lá, um peixe fêmea, né? Não tive esse peixe, mas eu achei esse nome bacana e coloquei aí na Jurema. Olha só, a Jurema tem uma renda mensal de 1.500, né? Perceba que já é bem menor, é a metade do valor que Walter recebe, só para você ver que não se trata do quanto você ganha, se trata de como você administra esse recurso financeiro. Beleza? Vamos lá. Ganha R$1.500. Ok? De gastos, ela gasta aí algo em torno de 750 com as suas necessidades. É claro que, né, naturalmente, se ela tem uma renda menor que Walter, ela também vai tentar manter um padrão de vida um pouco mais controlado. Então, eu coloquei aí proporcionalmente, exatamente igual que Walter gasta, né? Seria metade do seu recurso, da sua renda, para as necessidades. Beleza? Desenvolvimento pessoal, olha só, a Jurema já faz um pouco diferente do Walter. Ela investe aí R$100. Perceba que não é um valor nem tão grande, é um valor bacana, legal, que também não vai fazer aquele sacrifício todo para a Jurema, dá para fazer, beleza, pessoal? Então são R$100 investidos para o desenvolvimento pessoal da Jurema. Continuando, lazer, entretenimento e etc. Ela gasta aí R$400, né? Ninguém é de ferro, ela tem o seu lazer, ela faz aquilo que ela gosta, viaja, sai com os amigos, pede comida no iFood, no Uber Eats, enfim, por aí vai. Beleza, mas vamos olhar para o extrato, né, o diagnóstico financeiro da Jurema. Olha que interessante, ela gasta 750 com necessidades, R$100 investidos no seu desenvolvimento pessoal e 400 para o lazer. E olha que interessante o resultado final, sobra para ela, ou seja, ela poupa R$250 por mês. Ou seja, pessoal, a Jurema tem uma vida financeira saudável. Olha só, não se trata de quanto você ganha, se trata do que você faz, como você gere, como você administra esse recurso. Beleza? Vamos avançar, depois eu vou voltar para o exemplo de Jurema para te mostrar um pouquinho mais sobre o exemplo dela, beleza? Então, ponto 5, crie a cultura de poupar pelo menos 10% da sua renda. Então, vamos entender um pouquinho desse ponto 5. Olha aí, se mandem também a cultura, viu, pessoal? A indicação desse livro eu acho muito interessante. É um livro de princípios, O Homem Mais Rico da Babilônia. Enfim, fica a dica aí para você. E dentro desse livro tem essa frase do
personagem é o Gamish. Ele diz: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. Mais na frente ele mostra que essa parte que ele fala era 10% da sua renda, da sua receita. Então, entre aspas, regra dos 10, né? Claro, você pode ouvir outras porcentagens, né, de alguns especialistas, mas eu vejo muita gente falando dos 10%. Eu acho que é uma porcentagem interessante, não é um valor tão grande, né, que você talvez de uma hora para outra fique com um pouquinho de dificuldade de poupar esse valor, essa porcentagem, mas também não é tão pequeno ao ponto de ser insignificante. Então, 10%, pessoal, vale a pena você colocar isso em prática, poupar pelo menos, né? Se puder ser mais, melhor ainda. Mas como é uma mudança de cultura, eu entendo que exige ali um processo, exige alguns sacrifícios. Então, pelo menos 10% da tua renda. Beleza? Vamos lá. 6.6. Seja disciplinado e busque formas de otimizar a sua renda. Então, vamos voltar agora para o exemplo da Jurema, para você entender um pouquinho esse ponto 6, e eu vou deixar só a tela do meu computador para você ver de forma aí bem didática, é muita coisa que vai aparecer para você, então vamos deixar só a tela por enquanto. Vamos lá. A Jurema, como a gente falou, tem uma vida financeira saudável, termina ali com um saldo positivo, mas olha que interessante, lembra dos R$100 que ela gasta, né, que ela investe, na verdade, no seu desenvolvimento pessoal? Olha o que resulta esses R$100 aí no longo prazo. Primeiro, esse desenvolvimento vai dar a ela uma expansão de mentalidade, ela vai ver possibilidades que ela não via antes, vai ter um conhecimento que ela não tinha antes, isso vai proporcionar ideias, melhor capacidade, melhor habilidade, insights. Para quê? Para montar um novo negócio, para ter ideias de investimento, para se tornar um profissional melhor e ganhar, quem sabe, uma promoção no seu trabalho. Isso, claro, vai exigir dela uma atitude, não adianta ficar ali esperando as coisas acontecerem, mas o que deve acontecer se ela juntar a teoria com uma iniciativa, ela vai conseguir possibilitar o aumento da sua renda no longo prazo, quem sabe sendo promovida ou gerando um próprio negócio ou tendo ideias de investimento. Isso aí só acontece, pessoal, se você de fato busca se desenvolver, ter um desenvolvimento pessoal, profissional, investe nessa área, lê, aprende, enfim, isso é fundamental e é isso que acontece no longo prazo, beleza? Mas, voltando para a realidade presente, lembra dos 250 que a gente falou, que ela termina com um saldo positivo? O que será que ela faz com esse valor? Olha só, primeiro, os 10% a gente já falou, tem que ser reservado para o seu eu do futuro, para que, nesse caso dela, alcançar a liberdade financeira, talvez a aposentadoria, independência financeira, como você queira chamar, mas esse 150 vai para isso, tá certo? E como ela está fazendo curso, está aprendendo, certamente, ela vai pegar esse valor e vai investir de uma forma bem interessante, comprando ativos, ações, fundos imobiliários, investindo também um pouco em renda fixa. Certamente Jurema não vai colocar na poupança, afinal ela lê muito, ela aprende muito, ela busca novas opções, novas possibilidades. Beleza? E o resto do valor, pessoal, os outros R$100, ela vai investir, vai colocar ali os seus sonhos, os seus planos, as suas metas, tá certo? Então aqui ela vai fazer a viagem, vai comprar o produto que ela desejava, essas coisas vão entrar nesse ponto. Beleza? Então perceba que é um grande círculo virtuoso que a Jurema está desenvolvendo e certamente no longo prazo ela vai ser muito recompensada. Então, galera, essas são algumas dicas importantes sobre planejamento financeiro. Calma que a gente vai começar a falar já na próxima etapa sobre como investir esse valor. Mas antes de investir é necessário você entender o mindset, né? Colocar esse padrão de pensamento de acordo com essa mentalidade do investidor e entender como se faz um planejamento básico, né? Para você dar sequência nessa jornada de investimentos. Beleza? Então vamos avançar para a próxima etapa.